Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação da palavra, mais uma vez reunidos aqui para permitirmos que o Espírito Santo, permitirmos que o Senhor venha falar em nossos corações através da meditação diária, da liturgia diária, né? Lectio Divina. E hoje nós estamos aqui nesta sexta-feira para meditarmos um pouco mais, mergulharmos um pouco mais no segundo livro de Samuel, mergulharmos um pouco mais no Santo Evangelho e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Sejam muito bem-vindos, eu sou o irmão Daniel Arcanjos e é uma grande alegria continuar perseverando na meditação diária junto com vocês. Que possamos abrir nossos corações e deixar o Espírito Santo tomar conta de nós neste momento. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, o discernimento, a inteligência, o conhecimento e todos os dons mentais que me são necessários para compreender a Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo, toque meus ouvidos para que eu possa ouvir Tua doce voz e escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo o que provém dela. Vem, Espírito Santo, toque meus olhos para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo, toque o meu nariz, soprando em mim a vida, para que eu possa ser inspirado e para que assim eu possa sentir os perfumes do Santo Evangelho e os perfumes do Jardim de Deus. Vem, Espírito Santo, e toque meus lábios, para que me seja dada a dignidade de falar da Tua Santa Palavra, a fim de que eu pregue o Evangelho aos meus irmãos e irmãs por todo o mundo. Vem, Espírito Santo, toque minhas mãos para que eu possa seguir firme, operando boas obras neste mundo, batizando as almas no fogo do Teu amor, para a construção do Teu reino. Vem, Espírito Santo, toque meus pés, revestindo-os com as sandálias que vão nos conduzir pelo caminho, com inesgotável retidão na jornada rumo à salvação do céu. Vem, Espírito Santo, toque meu coração, inflamando-me com Teu fogo abrasador e fazendo morada dentro de mim, para que eu seja Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, toque minha alma, queimando-a inteiramente para que ela seja purificada, lavada e incendiada no fogo, na Tua chama viva de amor misericordioso e santidade. Tudo isso nós clamamos a Ti, Senhor, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Terceira semana no tempo comum, sexta-feira. Hoje nós vamos meditar mais uma vez, continuar perseverando no segundo livro de Samuel, agora no capítulo 11, a partir do versículo 1, onde o Senhor vai nos dizer o seguinte: No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joabe com os seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora, um dia, ao entardecer, levantando-se Davi de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Eliam, mulher do hitita Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio a ele e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi: Eu estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joabe: Mande-me Urias, o hitita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E depois disse-lhe: Desce à tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio, com os outros servos do seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe: Urias não foi para casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa, e o embriagou. Mas ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito em companhia dos seus servos e dos servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a pelas mãos de Urias. Dizia nela: Colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estar e os guerreiros mais valentes.
Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe e morreram alguns do exército, da guarda de Davi. E morreu também Urias, o hitita. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade ao meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim, quando sois justo na sentença, o quanto é reto o julgamento que tu fazes. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 4, a partir do versículo 26, o Evangelho vai dizer o seguinte: naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas e depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez nos colocamos na presença do Senhor e nos permitimos ser guiados por Ele, por aquilo que Ele tem a nos dizer. E hoje, de modo muito particular, hoje a palavra nos faz dar um salto mais uma vez nos capítulos do segundo livro de Samuel para irmos até uma passagem que, até certo ponto, nos é conhecida. E eu acho muito interessante que a liturgia, às vezes, ela se utiliza dos contextos para relacionar a primeira leitura com o Salmo. Neste caso, enquanto nós estamos lendo o primeiro e o segundo livro de Samuel, nós vamos entendendo quais eram os salmos que Davi estava escrevendo, quais eram os salmos que estavam sendo propostos por Davi, que Davi estava se inspirando, estava sendo inspirado para escrever. Neste caso, nós temos aqui o ato de contrição, o ato penitencial perfeito, escrito e posto, dignamente posto na Santa Palavra, nas Santas Escrituras. Para aqueles que não sabem, nós temos o ato de contrição pequeno, comum, da Santa Missa. Nós temos o ato de contrição que nós rezamos, o tradicional pelo menos, que nós rezamos lá durante a confissão. Nós temos o ato de contrição que geralmente que já foi mais usado no passado, hoje nem tanto, poucos conhecem, que é um pouco mais longo do que o ato de contrição da missa. E temos também o ato de contrição das Sagradas Escrituras, que, a meu ver, é o próprio Salmo 50. Diga-se de passagem, meu salmo favorito. E esse salmo, ele é de uma profundidade imensa. Por quê? Porque ele nasce inspirado de uma tristeza profunda. Senhor, eu pequei e eu admito que eu pequei. Mas, por favor, tem misericórdia. Graças a esse salmo, meus irmãos e irmãs, eu costumo dizer que
Davi se torna o primeiro devoto da divina misericórdia, porque ele busca incessantemente o perdão do Senhor, dizendo: Senhor, por favor, restaura minha alegria, Senhor, por favor, me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sei que eu pequei, mas tem de piedade. Ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me. Veja, meu irmão, minha irmã, em momento algum Davi está dizendo que ele não fez algo de errado. Diferente de outros que, na maioria das vezes, muitos de nós nem admitimos para o Senhor que estamos pecando. Quantas e quantas vezes nós estamos fazendo algo de errado e nós não admitimos, nós não confessamos, nós não admitimos para o Senhor que estamos fazendo algo de errado. Nós não queremos nem confessar, não queremos receber o sacramento da reconciliação. Mas aí o Senhor nos faz lembrar que é preciso confessar. Através do exemplo de Davi que propositalmente colocou Urias na linha de frente da batalha, propositalmente, para que ele morresse. Está escrito na carta, está escrito aqui no 2º livro de Samuel. Tudo porque ele dormiu com a esposa de Urias. Tudo porque ele pecou pelo adultério. Tudo porque ele infringiu uma das leis de Deus. Mas ele admitiu que errou. Ele estava arrependido. Ele admitiu que errou. Você, sabendo dos seus pecados, sabendo daquilo que você está fazendo e que Deus está vendo, porque Deus está constantemente ao nosso lado. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele está presente em todos os lugares e ele se entristece com os nossos pecados, sabendo que nós estamos pecando, sabendo que você está pecando. Você está constantemente arrependido? Você está se arrependendo daquilo que está fazendo? Você está pedindo ao Espírito Santo diariamente, constantemente, para que ele te ajude a não pecar? Eu sei que é difícil, meu irmão, minha irmã. Em momento algum eu vou chegar aqui dizendo que você vai parar de pecar instantaneamente. Não. Os santos foram aqueles que lutaram pela santidade, não necessariamente porque eles não pecavam, muito pelo contrário. Sabendo que eles eram pecadores, eles lutavam contra o pecado diário. Esses eram os santos. Esse foi Davi. Esse foi Samuel. Esse foi tantos outros santos por aí, do Antigo ao Novo Testamento e até os dias de hoje. Santos que lutaram pela santidade diária, não porque eles eram perfeitos, mas porque eles lutavam contra o pecado diariamente. Em momento algum, você precisa esconder o seu pecado. O sacramento da reconciliação está aí para isso. Em momento algum, você vai precisar realmente guardar para si o peso e a dor daquilo que você anda fazendo, muito pelo contrário. Confesse. Permita que o Senhor venha com seu sangue preciosíssimo para te lavar. Permita que o Senhor derrame sobre você a água viva que jorra do seu lado aberto para Ele te purificar. É isso que diz o Salmo. É isso que diz o Salmo. Para que nós possamos realmente estar limpos, mais brancos do que a neve, vai dizer o Salmo 50. Para que o Senhor possa realmente desviar os olhos dos nossos pecados e começar a realmente, e mais uma vez, não começar, porque Ele já nos ama, mas mais uma vez mostrar que nos ama. Desvia, Senhor, os teus olhos dos nossos pecados e das nossas transgressões e mostra-nos mais uma vez que o Senhor nos ama. Reze, peça por isso, mas se confesse, se entregue ao Senhor, se entregue à reconciliação, admita que você está fazendo algo de errado e que você precisa se converter. Isso vale para tudo, meu irmão, minha irmã. Para o adultério, para os pecados da luxúria, para a preguiça, para a ganância, avareza, soberba, orgulho, egoísmo. Admita, entregue-se, coloque-se aos pés da cruz do Senhor. Tudo isso, uma forma de nos lançar, uma oportunidade, A liturgia de hoje é uma oportunidade de nós nos colocarmos aos pés da cruz de Cristo e dizer: sim, Senhor, eu pequei, misericórdia, me perdoa e me ajuda a não pecar mais. Me ajuda a não pecar mais. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Para que realmente o teu reino possa crescer dentro de mim.
Porque talvez, meu irmão, minha irmã, a partir desse evangelho, talvez o reino de Deus na sua vida seja o fato de que você vai na igreja. Você vai na igreja todo final de semana. Você tira um momento para rezar o terço. Talvez você esteja até tendo uma frequência de oração. Lembra da parábola das sementes que nós meditamos aqui? Pois é. Talvez você esteja até tendo uma vida próxima da vida de oração profunda, né? Talvez você esteja quase no último estágio da santidade. Talvez. E você só não avança porque não está conseguindo realmente deixar que essa semente do grão de mostarda, esse reino de Deus tão pequenininho dentro de você não está deixando que ele frutifique, que ele cresça, que ele germine, que ele se torne realmente uma árvore que dá muitos frutos. Você não está deixando que essa semente se torne cada vez maior dentro de você. Por quê? Porque você ainda aceita, ainda quer, ainda continua seguindo essas manias dos pecados de estimação. Você continua retendo dentro de si os seus pecados ao invés de pedir perdão. Você continua indo até a igreja, mas não quer se envolver muito. Você continua indo até o Senhor, mas apenas para pedir. Você não agradece, você não louva, você não adora, você não está na presença dele constantemente. Você faz o mínimo achando até que é obrigação. Ou você realmente está arrependido de seus pecados e desejando conversão? Você realmente está desejando fugir da condição de pecado e realmente buscando a santidade? Ei, meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo? Como está o reino de Deus no seu coração? Uma sementinha de mostarda? Ou já está semeando? Já está crescendo? Já está se tornando maior do que os espinhos ao seu redor? Será que a semente do reino de Deus já está realmente engrandecendo, se engrandecendo e sendo germinada, crescendo dentro do seu coração? Ou você ainda continua rejeitando o teu Senhor? Você ainda continua sem parar para escutá-lo? Que essa meditação, que essa palavra possa realmente te alcançar, possa te tocar e possa gerar dentro de você uma semente, como a semente do grão de mostarda que cresce e que deseja crescer cada vez mais dentro de você. Permita que o Senhor faça cada vez mais no seu coração. Permita que realmente essa semente cresça e frutifique. E que através do poder do Espírito Santo, que Ele derrame sobre você as suas bênçãos, as suas graças, os seus dons, os frutos que provêm dEle. Bem, Senhor Jesus, nós te pedimos, derrame o Teu Espírito sobre nós, lave-nos com Teu sangue preciosíssimo, perdoe nossos pecados e com Tua água viva, purifique-nos de dentro para fora, até transbordarmos. Nós estamos aqui, nós precisamos de Ti. Bem, Senhor Jesus, fale conosco e nos faça compreender. Fale conosco e nos permita experimentar mais de Ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, compartilhe da palavra de Deus para outras almas que precisam escutar também, que precisam ouvir essa mensagem hoje. Faça com que o Evangelho alcance cada vez mais corações e, se você se sentiu tocado de alguma maneira, ajude a evangelização, ajude a palavra de Deus a chegar em mais almas, para que outras almas também possam ser tocadas. Que você possa também ser abençoado e que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações. Até o próximo momento de meditação.